Uma figura bizarra surge debaixo de um pé de limão. Pele marrom e oleosa, olhos vermelhos como brasas e um forte cheiro de amônia. Os cães entram em pânico, a família fica em choque. Seria um encontro extraterrestre? Este é o misterioso Caso Carvalho, as aparições de criaturas misteriosas no Paraná, que desafia a ciência e intriga pesquisadores de todo o Brasil. Ponta Grossa, localizada no coração do Paraná, é uma cidade que combina modernidade e belezas naturais com um legado intrigante de relatos ufológicos. Com cerca de 358 mil habitantes em 2022, a cidade não é apenas um importante centro econômico, integrando o corredor Mercosul e destacando-se nas exportações para o Japão e a Europa, mas também um verdadeiro hotspot para fenômenos aéreos não identificados. Desde o início do século XIX, moradores e visitantes relatam avistamentos de objetos voadores estranhos e encontros com seres de aparência desconhecida, tornando Ponta Grossa um local de fascínio e mistério para entusiastas e pesquisadores da ufologia. Um dos eventos mais emblemáticos foi o caso Biscaia, em março de 1998. Dois geólogos, Clóvis e Paulo, a serviço da Mineroupar, encontraram uma marca circular escura no solo durante um estudo geológico em uma área de reflorestamento pertencente ao Banestado. Medindo 80 centímetros de diâmetro, a marca não se assemelhava a nenhum vestígio natural ou causado por atividades humanas conhecidas. Apesar das tentativas iniciais de investigação, o local foi soterrado para ampliação de uma estrada, destruindo as evidências físicas. No entanto, testemunhos de moradores sobre luzes estranhas no céu mantiveram vivo o interesse e a especulação de que Ponta Grossa poderia ser um ponto de pouso de OVNIs, similar ao infame caso Varginha. O caso Carvalho começou a se desenrolar na manhã de 11 de abril de 2022, quando Marisa Ronsoni, uma dedicada mãe de família de 49 anos, acordou cedo para seguir sua rotina habitual. Um breve café e, em seguida, fumar um cigarro no quintal. Às 5h45 da manhã, ao passar pela porta de sua casa, algo debaixo de um pé de limão chamou sua atenção. Inicialmente, Marisa pensou que poderia ser alguém tentando roubar frutas, mas ao se aproximar a apenas 1 metro de distância, percebeu que aquilo não era uma pessoa. A criatura que surgiu diante de Marisa era de aparência perturbadora. Aproximadamente 1,5 metro de altura, com pele marrom de aspecto oleoso, 3 protuberâncias na cabeça semelhantes a bananas, grandes olhos vermelhos, nariz e boca pequenos, sem orelhas, cabelos ou pelos aparentes. Suas mãos possuíam 3 dedos longos com unhas compridas, e seus pés pequenos, semelhantes aos de uma galinha, mas com membranas entre os dedos, lembrando a estrutura de um sapo. Além disso, a criatura exalava um forte cheiro de amônia, tornando o ambiente ainda mais sinistro. O choque tomou conta de Marisa. Seus cães, sempre atentos, reagiram imediatamente ao avistamento, encolhendo-se e latindo freneticamente, como se também pudessem sentir a presença ameaçadora da criatura. A sensação de medo era paralisante. Marisa sentiu um frio na espinha e uma pressão no peito, tornando difícil pensar claramente. Determinada a não sucumbir ao pânico, ela tentou recuar lentamente, mantendo os olhos fixos na criatura. Cada passo para trás era acompanhado por um misto de terror e incredulidade, enquanto a criatura se movia de maneira desengonçada, inclinando-se levemente antes de desaparecer rapidamente por trás de um muro de cerca de 1,5 metro de altura. No dia seguinte, 12 de abril de 2022, a história se repetiu, mas de forma ainda mais assustadora. Dessa vez, Marisa viu não apenas uma, mas 2 criaturas semelhantes no quintal. A presença de múltiplas entidades aumentou a sensação de ameaça iminente. Desesperada para proteger sua família, Marisa pegou uma vassoura na tentativa de afastar as criaturas, mas, em vez de reagirem,
elas fugiram novamente para a mata próxima. O medo tomou conta dela, levando-a a fechar a porta de casa e barricadar-se com cadeiras, enquanto os cachorros continuavam a latir incessantemente, como se também estivessem em estado de alerta máximo. As semanas seguintes trouxeram mais encontros perturbadores. Nos dias 8 e 24 de maio, 24 de junho e 1º de julho de 2022, Marisa e sua família testemunharam múltiplas aparições dessas criaturas, algumas vezes em grupos de até 3 seres simultaneamente. Cada encontro deixava mais vestígios no terreno, pegadas que não correspondiam a nenhum animal conhecido, manchas oleosas em folhas próximas ao solo e sempre aquele cheiro forte de amônia que parecia impregnar o ar ao redor. Tentativas de capturar imagens ou provas concretas fracassaram, pois as criaturas desapareciam antes que qualquer registro visual pudesse ser feito. Com o aumento dos avistamentos e a deterioração do estado emocional de Marisa, sua família decidiu buscar ajuda. Foi quando conheceram Dirceu Kleber, um investigador ufológico respeitado, formado em logística e geografia, que vinha estudando fenômenos extraterrestres desde 2014. Dirceu, conhecido por sua abordagem meticulosa e imparcial, concordou em investigar o caso. Chegando ao local às 10h30 da manhã do mesmo dia, ele encontrou uma família abalada, mas determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos inexplicáveis que estavam acontecendo em seu quintal. Dirceu e sua equipe iniciaram a investigação, catalogando todos os detalhes fornecidos por Marisa. Embaixo do pé de limão, encontraram mato amassado como se algo pesado tivesse permanecido ali, e nas folhas caídas, uma substância semelhante a óleo com um odor químico muito forte. Análises preliminares de laboratório trouxeram revelações intrigantes. Nas amostras de solo recolhidas, constatou-se uma redução drástica de silício e um aumento significativo de cálcio, além da presença de minerais como magnésio, estrôncio e samário, elementos inexistentes em outras partes do quintal. Esses resultados científicos, ainda pendentes de revisões ou contraprovas, indicam um fenômeno fora do padrão, sugerindo que algo desconhecido esteve de fato no local. Além disso, pegadas maiores que as de galinhas comuns e manchas oleosas em folhas próximas ao solo reforçam a presença de algo extraordinário. O odor forte de amônia, associado a essas substâncias, é um padrão frequentemente mencionado em outras ocorrências ufológicas, sugerindo um comportamento comum entre essas criaturas. As características das criaturas vistas por Marisa apresentam semelhanças alarmantes com as entidades descritas no caso Varginha de 1996. Ambos os relatos mencionam seres de pele oleosa, olhos grandes e vermelhos e um odor desagradável de amônia. Além disso, a composição química das amostras de solo coletadas no Jardim Carvalho, com redução drástica de silício e aumento de cálcio, além da presença de magnésio, estrôncio e samário, ecoa os elementos encontrados no solo de Varginha, onde se especulou sobre a composição extraterrestre dos seres avistados. Essas coincidências levantam a hipótese de uma possível ligação entre os dois casos, sugerindo que estamos diante de um fenômeno recorrente e possivelmente global. Estudos indicam que a suposta criatura de Varginha também apresentava traços de silício e amônia em sua composição, reforçando a ideia de que esses elementos químicos podem estar associados a seres de origem extraterrestre. Pesquisadores especulam que a presença desses minerais incomuns possa ser uma assinatura química deixada pelas criaturas durante suas aparições, servindo como uma pista tangível para a investigação. Diversas teorias emergiram para explicar a origem dessas criaturas, enquanto alguns investigadores defendem a possibilidade de serem seres extraterrestres devido às suas características incomuns e comportamento enigmático.
Outros sugerem que podem ser uma espécie de animal ainda desconhecido pela ciência, ou mesmo o resultado de uma mutação genética provocada por fatores ambientais desconhecidos. A ausência de provas conclusivas, como imagens claras ou amostras biológicas definitivas, mantém o debate aberto, alimentando tanto o ceticismo quanto a curiosidade dentro da comunidade científica e ufológica. Uma das hipóteses mais intrigantes levantadas por Dirceu Kleber e sua equipe é a de que as criaturas poderiam se abrigar em passagens subterrâneas, como túneis ou galerias naturais que percorrem o subsolo de Ponta Grossa, interligando-se ao sistema de esgoto da cidade. Essa teoria se baseia nas observações de fuga em direção a áreas de mata e esgoto, sugerindo que existam passagens subterrâneas que ligariam diferentes partes da cidade, proporcionando um esconderijo seguro para as criaturas evitarem a detecção humana. A direção em que a criatura se moveu após pular o muro, rumo a uma região de mata que dá acesso a um córrego e à rede de esgotos a céu aberto, reforça a possibilidade de passagens subterrâneas. Essas estruturas naturais poderiam não apenas servir como esconderijos, mas também como rotas de deslocamento rápidas e eficientes, permitindo que as criaturas se movimentassem discretamente pela cidade sem serem facilmente detectadas. Outra vertente investigativa considera os fatores psicológicos e as avaliações clínicas realizadas com Marisa. Sessões de regressão hipnótica revelaram que ela manteve os mesmos detalhes dos encontros em todas as ocasiões, indicando que suas experiências foram consistentes e provavelmente reais. Avaliações psicológicas confirmaram que Marisa não apresenta transtornos ou condições que pudessem gerar alucinações ou distorções profundas da realidade, reforçando a autenticidade de seus relatos. Além disso, a reação dos animais domésticos, especialmente dos cães, é um aspecto frequentemente citado em casos ufológicos como um indicativo de algo incomum. A perturbação e o estresse demonstrados pelos animais sugerem que eles também podem estar detectando a presença dessas criaturas, reforçando a percepção de um fenômeno anômalo no ambiente. O fascínio e o mistério em torno do caso Carvalho não passaram despercebidos pela comunidade local. Em abril de 2023, a Associação Ufológica Pontagrossense e um grupo de pesquisadores idealizaram o projeto UFU-PG Turismo, com o objetivo de transformar Ponta Grossa na primeira cidade do Paraná a oferecer serviços de turismo ufológico. Esse projeto inclui roteiros que passam por locais de avistamentos e acontecimentos marcantes, como o Jardim Carvalho, e exibem evidências e histórias dos principais contatos. O UFU-PG Turismo não apenas valoriza a notoriedade dos relatos de OVNIs na região, mas também atrai curiosos e entusiastas da ufologia, contribuindo para a economia local e promovendo a cultura ufológica como parte integrante do patrimônio da cidade. A iniciativa espelha outros locais no Brasil, como Varginha, que se tornaram famosos por seus relatos ufológicos e adotaram estratégias similares para atrair turismo e atenção para suas histórias. A crescente atenção sobre o caso Carvalho também atraiu especialistas de diversas áreas: biologia, geologia, química, que demonstram interesse em investigar o solo, o comportamento dos animais e a reação das testemunhas. Apesar disso, o ceticismo entre a comunidade científica permanece e o caso carece de provas conclusivas, como imagens ou vídeos irrefutáveis, para ser plenamente aceito como um fenômeno extraterrestre. Um dos principais desafios enfrentados na investigação do caso Carvalho é a falta de registros fotográficos ou de vídeos nítidos das criaturas. Muitas aparições aconteceram em horários ou situações que dificultaram a documentação visual,
um problema comum em casos ufológicos, onde testemunhas, em estado de choque, não conseguem reagir rapidamente para capturar imagens ou vídeos das criaturas. Além disso, as análises científicas das amostras químicas ainda estão pendentes de revisões independentes e publicações formais em revistas especializadas, o que é essencial para ganhar maior credibilidade. A avaliação de contraprovas ou estudos laboratoriais de instituições renomadas poderia trazer luz definitiva às anomalias encontradas, proporcionando uma base mais sólida para entender a natureza das criaturas. A continuidade dos avistamentos também representa um desafio e uma oportunidade para futuras investigações. Se os encontros continuarem a ocorrer, outros investigadores poderão se preparar com equipamentos e metodologias científicas mais avançadas, auxiliando no registro das criaturas e na coleta de evidências mais concretas. A implementação de um monitoramento constante da região, incluindo câmeras de vigilância ou sensores de movimento, poderia gerar novas evidências e contribuir para a elucidação dos fenômenos. O caso Carvalho, ocorrido em Ponta Grossa, no Paraná, ganha relevância não apenas pela repetição dos avistamentos e semelhança com o caso Varginha, mas também pela existência de amostras físico-químicas que parecem fugir do convencional. A figura de Marisa Ronsoni, como testemunha principal, confere humanidade à história, dada sua angústia e o impacto na dinâmica familiar. A cidade, por sua vez, mantém viva a tradição de eventos ufológicos, impulsionada por iniciativas de pesquisa e turismo temático. Apesar do conjunto de evidências e do envolvimento de pesquisadores independentes, ainda prevalecem questionamentos científicos e ceticismo da comunidade acadêmica. Contudo, o fascínio gerado pela possibilidade de contatos com seres desconhecidos, aliados à rica história ufológica de Ponta Grossa, garantem ao caso Carvalho um lugar de destaque nos anais da ufologia brasileira. E quem sabe, na memória coletiva mundial, caso novas descobertas confirmem ou refutem a natureza desses fenômenos de uma vez por todas.